Nos últimos tempos, o controle da sociedade sobre o poder público ficou mais intenso, pelo menos o assunto ficou mais debatido. Infelizmente, a motivação não foi das melhores, mas alguma coisa boa a gente sempre colhe de resultado. Só que muito tempo antes dessas crises todas, uma instituição no Brasil, um braço aqui em Ponta Grossa, já vem fazendo esse trabalho. É o Observatório Social. E a entidade agora trocou de diretoria. Para falar um pouco sobre o trabalho, eu recebo a Georgia Buchenek, que assumiu a presidência, e a Paula Chamini, que é coordenadora do Observatório Social do Brasil, Ponta Grossa, né, Campos Gerais. Prazer recebê-las, sejam bem-vindas. Obrigada, Ana Cláudia, o prazer é todo nosso. O observatório, você já está lá há um tempo atuando na diretoria, né? Eu sou sócia fundadora, né, do Observatório Social dos Campos Gerais. Ele iniciou em 2009 e já fui vice-presidente. E esse ano eu assumi, 2 semanas atrás, a presidência. E a posse foi semana passada. E que hora para assumir a presidência do Observatório Social, hein? Na hora que tudo está aí numa linha de tiro, assim, fantástica. Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito de intolerância, né? As pessoas estão intolerantes. Mas o nosso papel é observar, né? O Observatório Social, ele tem como objetivo fiscalizar as contas públicas, mas não no sentido de fiscalizar por fiscalizar. Ela tem o intuito de colaborar com o controle social, né? Nós não estamos ali para impor nada, simplesmente nós exigimos tanto a cobrança dos impostos, né? Fazemos campanha para a cobrança dos impostos, e aí surgiu, mas para onde que vão esses valores, né? Esse dinheiro? Então, assim, nós ajudamos a administração pública melhor administrar os recursos que são arrecadados, né? Então, é uma associação sem fins lucrativos, apartidária, ninguém tem partido político, ninguém torce para ninguém ali dentro, e nós também não entramos na Câmara ou no Poder Executivo com o intuito de apedrejá-los, né? Ou para apontar os erros. Nós estamos ali para colaborar, para que a lei seja aplicada e que seja cumprido da melhor forma possível o processo licitatório, por exemplo. É que hoje nós estamos vivendo uma época em que se inverteu, e você é advogada, você sabe, sempre o princípio fundamental do direito todo mundo é inocente até prova em contrário. Hoje, infelizmente, justamente com essa intolerância que você falou, parece que todo mundo é culpado até prova em contrário. Então, quer dizer, o Observatório Social, até onde me conste, não está lá para jogar pedras, né? Para culpar as pessoas, porque dá a impressão muito pelo que passa essa imagem, está lá para acusar de dedo em riste, e não é esse o objetivo, né? Não, de forma alguma nós vamos acusar, muito pelo contrário. Um dos objetivos do observatório, que nem eu já disse, é acompanhar. Então, por exemplo, uma das frentes do observatório, além de educação fiscal, que tem campanhas de educação fiscal para conscientização da importância de pagar impostos, né? Nós também temos uma linha de acompanhamento, por exemplo, de processos de licitação, né? Então, quando uma empresa, quando a prefeitura abre o edital de compras, né? O observatório fomenta esse edital para comunicar para outras empresas que têm aquele mesmo material que pode ser fornecido. Isso vai estar fomentando a concorrência, as empresas da cidade, da localidade, a poderem estar participando, porque isso é o nosso interesse. Em que sentido? Interesse de Georgia enquanto pessoa, enquanto cidadã. Porque quanto tiver maior número de empresas participando, maior concorrência e o valor vai ser melhor, né? Claro. Então, todo mundo ganha. Se a prefeitura, né, os cofres públicos puderem estar economizando, a população ganha. Porque com esses recursos que eles deixam de gastar mais por um determinado objeto, vai estar, entre aspas, sobrando para que possa ser investido em outra necessidade do município. E Paula, você que, né, é coordenadora, como é que funciona essa questão logística, né? Porque antes era Observatório Social dos Campos Gerais, né? Depois mudou Observatório Social do Brasil, Ponta Grossa, Campos Gerais. Como é essa logística aí? É uma instituição de nível nacional.
Isso. O Observatório Social do Brasil, Seção Campos Gerais, ele é um braço do Observatório Social do Brasil. Então, nós trabalhamos em rede, existe uma metodologia padronizada nos 139 municípios em que hoje existem unidades do Observatório Social, e nós trabalhamos em todas as vertentes, digamos assim, com uma mesma metodologia. Claro, com alguns ajustes por conta, né, de questões locais, de questões pontuais em relação a períodos de acompanhamento, a quantidade de pessoas dedicadas a determinadas áreas, a um trabalho específico em relação aos voluntários, ao gerenciamento desses voluntários, né, do programa de voluntariado, mas de modo geral nós temos uma metodologia, tanto de análise, por exemplo, de editais, nós temos uma metodologia de acompanhamento de obras, nós temos uma metodologia de entregas, né, de acompanhamento de entrega, nós temos uma metodologia de acompanhamento e monitoramento da Câmara Municipal, né, do Legislativo. Então, cada um dos trabalhos, nós temos vários projetos que acontecem em âmbito nacional, porém, localmente, né, eles são executados de forma local, mas eles são executados em vários municípios do Brasil. Então, ela é uma rede, nós trabalhamos em rede. Então, nós temos o suporte do Observatório Nacional, né, do Observatório Social do Brasil, mas cada unidade, ela tem a sua independência, tem a sua autonomia em relação à forma de conduzir os trabalhos, de formar a equipe, né, e de conduzir as atividades. Então, quer dizer, o observatório vem bem mesmo ao encontro do que a gente sempre diz, que não basta só você exercer o voto. Você tem que acompanhar o que o teu eleito, tenha votado nele ou não, quer dizer, o que o eleito está fazendo. Então, o Observatório Social, ele trabalha nessa linha. Sim, na verdade, nós somos uma entidade que trabalha na gestão do controle, na gestão do recurso público e no controle social. Então, o nosso objetivo maior é que os recursos públicos, né, a arrecadação do município, ela seja aplicada de forma correta, de forma devida e dentro do que prevê tanto a legislação quanto os próprios editais. Então, se você lança um edital para um determinado produto, o que o observatório faz é acompanhar esse processo para que aquele produto, de fato, seja comprado, seja adquirido, sem sobrar ou faltar nenhum ponto que o edital relaciona. E também em relação a todo esse trabalho, a essa metodologia do observatório, nós trabalhamos de forma bastante direta com os responsáveis. Por exemplo, se nós encontramos qualquer não conformidade, que é assim que nós chamamos, nós não chamamos de erro, nós não chamamos de problema, é uma não conformidade. Então, a partir do momento em que nós diagnosticamos essa não conformidade, o nosso trabalho é oficiar, no primeiro momento, o órgão responsável. Então, se há uma licitação de uma determinada secretaria, de uma determinada autarquia, é para eles, são eles que receberão o nosso documento, né? E é todo através de documento físico mesmo, nós oficiamos mesmo. Então, esse ofício é encaminhado ao responsável daquele processo ou daquela situação, daquele caso, para que ele avalie e faça o ajuste necessário. Estando o ajuste resolvido, aquela questão resolvida, né, de acordo, e nos respondido esse ofício, o processo segue, seja ele licitação, seja ele monitoramento, seja ele qual for. Não resolvido, nós temos mais duas instâncias, que são a Câmara Municipal e que tem, né, o dever de fiscalizar, né, uma das suas atribuições. Ou caso não tenhamos, né, resposta dentro dessas duas esferas, ou resposta satisfatória à solução, né, daquela não conformidade, aí sim, a última instância é o Ministério Público. Então, até chegarmos lá, né, temos outras etapas e sempre de forma sigilosa, né? Nós não fazemos nenhum tipo de divulgação em relação a isso. E você falou o trabalho dos voluntários, treinamento, recrutamento. Como é que vocês conseguem esses voluntários? Da onde que eles vêm?
Muitos são universitários, né? A Paula tem contato com várias instituições, com diversos cursos, porque, por exemplo, as pessoas, a princípio, podem pensar, quem seria o voluntário capaz para trabalhar no Observatório Social? Seria só pessoas de economia, de direito, mas não, eu acho que todas as pessoas são capazes de estarem lá e doar o seu tempo para colaborar com o nosso trabalho, né, o trabalho do Observatório Social. Por exemplo, teve até um caso inusitado, porque nós acompanhamos as licitações das merendas, né? E a merenda escolar, quem vai fiscalizar a merenda escolar são os alunos de nutrição. Isso. Por que não? Exatamente. Aí a Paula pode estar falando melhor sobre isso. E como é que funciona esse direcionamento desses voluntários? Então, nós temos uma área de projetos dentro do observatório, que é conduzido por uma assistente social e uma estagiária de serviço social. Esse projeto, no caso, ele é elaborado, ele é criado, né, para algumas áreas, e aí nós fazemos essa captação. No caso, nós já temos alguns voluntários, né, alguns já cadastrados conosco, e quando eles fazem esse cadastramento, eles já nos dão algumas áreas de interesse. Então, dentro dessas áreas de interesse, quando nós temos o projeto, a gente já faz esse contato, né, no caso daqueles voluntários que já são cadastrados conosco, e quando não, né, no caso dos alunos de nutrição, nós fomos até a faculdade, nós divulgamos o observatório lá, que nós temos nós estamos em constante contato, principalmente com as instituições de ensino, e aí a gente fez esse contato, fez esse convite e nós recebemos esses alunos para trabalhar conosco. Aí eles recebem todo um treinamento, toda uma capacitação, né, para atuar naquele projeto, conhecem o trabalho do observatório, precisam cumprir os requisitos, né, que nós observamos, principalmente a questão de não filiação partidária, é o nosso principal requisito. Então, a partir do momento em que o voluntário, ele entra, ele deseja fazer parte do observatório, nós buscamos, primeiro passo é buscar a questão do título de eleitor. Então, não há filiação partidária, ele pode fazer parte do nosso quadro, ele preenche um termo de voluntariado, um termo de sigilo e o compromisso dele de trabalho conosco, e aí ele entra nos processos de capacitação para poder atuar e trabalhar no projeto. E acredito que uma restrição possa ser o funcionário público, por exemplo? Também. Porque, não que você vá pressupor de alguma má-fé ou alguma coisa, mas até pelo conflito de que quem está diretamente envolvido, quer dizer, não adianta você revisar o seu próprio texto, a gente em jornalismo não adianta, porque provavelmente você vai deixar passar as não conformidades. E se você é um controle externo, quer dizer, não adianta você fazer lá dentro, né? Esse no caso é um outro impedimento, digamos assim, por conta do nosso código de ética, que nesse caso se enquadraria conflito de interesse. E não só o funcionário público, como algumas áreas, por exemplo, nós não podemos, em alguns momentos, nós não temos, alguns engenheiros, por exemplo, já aconteceu, de que eles foram remanejados ali, ou o projeto passou para outro profissional, porque ele tinha algum tipo de envolvimento, ou teve algum tipo de envolvimento com aquele projeto, ou com aquela empresa. Então, para evitar conflitos de interesse, nós tivemos essa questão também. Como parentes de pessoas que são pessoas públicas, né, que são políticas, aí também, por mais que ela não seja filiada a nenhum partido, há um interesse indireto, né, que pressupõe que ela não poderia estar ali se voluntariando. Porque se você tem um projeto que é teu, é claro que você tem um olhar de carinho diferente, né? Você vai olhar com olhos mais gentis, né, pelo menos. E questões, por exemplo, vocês falaram das licitações públicas, né, da Câmara, da Prefeitura, e quando se trata de outros órgãos que também trabalham com dinheiro público, por exemplo, Universidade Estadual, ou INSS, aí não é de abrangência do Observatório? Não. O Observatório, a princípio, isso pode ser que venha a ser um braço no futuro, mas a princípio é somente a administração pública, a legislativa e executiva, né? Não temos interferência, né? Não cabe a nós, até porque o nosso o observatório é novo,
né? Uma instituição recente que começou em Maringá com a indignação da população. Então, assim, é paranaense, né? Começou com a indignação da população, principalmente, eu acredito que foram até dos servidores da Receita Federal, que constatou que a arrecadação era muito alta e não havia uma preocupação com os gastos, né? Então, assim, quando você vai comprar na sua casa algum item, material de limpeza, por exemplo, você faz pesquisa de preço, você compra a quantidade certa, né? E quando o dinheiro não lhe pertence, enfim, acabam que havia muitos desperdícios. E eles constataram com canetinha, se não me engano, foi caneta esferográfica, que foi aberta uma licitação e para a compra absurda, assim, um valor de, sei lá, 100 mil canetas para atender a região de Maringá, a prefeitura. E no estoque já tinha 20 mil canetas, que era o suficiente por 3 anos. Nossa, então, verificou-se que havia um equívoco ali muito grande, né? Por falta da administração mesmo. Então, às vezes, algumas secretarias, ela tem uma necessidade, mas está sobrando na outra, porque elas não se conversavam. Então, começou a estudar a possibilidade do observatório intervir como sugestão de fazer uma central de compras, fazer uma central de estoque, uma central para que pudesse amenizar esses gastos. Então, muitas prefeituras já entenderam isso e começaram a utilizar essa metodologia dentro, né, das suas prefeituras. Na semana passada, nasceu o primeiro observatório estadual, que é o Observatório Estadual de Santa Catarina. Que bacana. Então, ele é o primeiro observatório que vai trabalhar com as questões estaduais. Mas nesse momento, em Santa Catarina, é o primeiro que nós temos. Mas pode fazer escola para os próximos. E a tua ideia, na tua gestão como presidente, é continuar esse trabalho? Você continuar. Tem projetos novos? Como é que você quer fechar esse ano aí? Nós estamos dando continuidade a tudo que vem sendo realizado, né? Então, estamos num momento muito bacana, porque estamos atraindo bastante voluntários, um pessoal novo, um pessoal engajado, com vontade. E aí, você tendo essa mão de obra de pessoas com gás, né? Você consegue realizar muita coisa. Mas, como eu disse, o observatório é novo, né? Ele não é tão maduro, então tem muitos desafios ainda pela frente. Nós temos que trilhar muitos caminhos ainda, temos que abrir novas portas, né? Os desafios aparecem, temos barreiras a enfrentar, mas eu acho que é muito satisfatório quando você faz alguma coisa pelo seu país, né? Quando o Ney veio conversar comigo, ele falou assim: Georgia, eu gostaria de lhe convidar para ser candidata a presidente do Observatório Social. Eu falei: olha, eu tenho tanta coisa, eu não consigo. Ele falou: que país que você quer deixar para os seus filhos? Então, essa pergunta que eu tenho que fazer para os cidadãos. É muito fácil a gente reclamar, Ana Cláudia, que tem buraco na rua, que a licitação está cara, que pagaram não sei quanto por não sei o quê, que nananana. Escutamos reclamações aos montes. Mas o que essa pessoa faz pela comunidade dela? Tem que fazer o seu papel. E quem queira ser voluntário, conhecer o observatório, é só chegar. O voluntário, né? A pessoa que quiser conhecer mais informações, nossa sede fica no 2º andar do prédio da Associação Comercial. Nós temos o nosso telefone fixo, que é o 3220-7209, ele também é o WhatsApp, então nós estamos à disposição. Estamos presentes em todas as redes sociais, né? As pessoas podem entrar em contato lá conosco também. E estamos, né, abertos a todas as áreas, a todas as pessoas que tenham interesse, a todos os cidadãos que tenham o desejo de transformar a indignação em ação. Esse é o objetivo do Observatório. Bacana. Gente, muito sucesso para vocês aí nesse trabalho. Disposição, esse espírito cidadão e patriótico. E a gente está aqui à disposição sempre que vocês tenham aí assuntos para divulgar. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada. Sucesso. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre lançamento literário. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.